tudo tranquilo? Professor Maidson aqui, sou professor de Química, né? Estamos aí na semana 16, né, do SP Revisa e vamos hoje revisar os conteúdos e resolver alguns exercícios referente ao primeiro bimestre, galera. Beleza? Então assim, pessoal, para a nossa aula de hoje, você vai precisar então do seu livro de atividades, volume 1, né, capítulo 1, que vai tratar sobre o assunto Química, a matéria e suas características. Tá? Então nós vamos aí, essa semana do SP Revisa, semana 16, vamos resolver alguns exercícios e revisar alguns assuntos lá do primeiro bimestre. Beleza, gente? Vamos lá? Vem comigo então. Primeiro nós temos aqui o exercício 1, que se encontra lá na página 5 do seu livro de atividades, volume 1. Tá? E o exercício ele diz o seguinte: o café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido na água. A solução é congelada e a seguir diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água em estado sólido passa diretamente para o estado gasoso, sendo eliminada do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema, por esse meio, resta o café em pó e seco. Nesse processo foram envolvidas as seguintes mudanças de estados físicos. Primeiramente, galera, vamos pensar comigo. Nós precisamos lembrar, então, né, lá dos estados físicos. Quais são os estados físicos que nós temos? Basicamente, nós temos 3. Né? Temos lá o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Pessoal, quando nós falamos de estado sólido, líquido e gasoso, nós entendemos que as mudanças de estados físicos, elas recebem um nome. Então, por exemplo, assim, quando o gelo derrete, o gelo vira água líquida, né? Ou seja, sai do sólido e vai para o estado líquido. Como que é o nome dessa passagem? Isso nós chamamos de fusão. Então, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, muitas vezes as pessoas confundem e falam que é ebulição. Não que ebulição esteja errado, pessoal. É que assim, ebulição é um tipo de vaporização. Porque o nome da passagem do líquido, né, da substância, do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. Tranquilo? E nós precisamos entender que essa vaporização, ela acontece de 3 formas. Ela acontece de forma lenta, ela acontece de forma rápida e ela acontece de forma instantânea. E cada uma dessas vaporizações recebe um nome. Então, por exemplo, a vaporização lenta é chamada de evaporação. A vaporização rápida é chamada de ebulição. A vaporização instantânea é chamada de calefação. E agora eu vou colocar exemplos para vocês aqui. Quando eu falo, por exemplo, de vaporização lenta, basta eu pegar uma roupa molhada e colocar no varal, exposta ao tempo para secar. A roupa vai secar lentamente. Né? Então, a água vai sair do estado líquido e passar para o estado gasoso de forma lenta. Vaporização por meio de evaporação. Agora, quando eu pego uma chaleira e eu coloco água para ferver lá no fogão, aí sim a passagem é rápida. Então, água fervendo, passagem rápida, ebulição. E a terceira, que é a calefação, que é instantânea, vocês precisam imaginar a seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui uma chapa de ferro extremamente quente, correto? E eu pego e molho minha mão, lavo minha mão e eu não seco. A minha mão fica com gotículas de água. E eu pego e faço assim. Eu jogo aquelas gotículas de água que estavam na minha mão sobre a chapa. No momento que eu faço isso, o que acontece? Faz um barulhinho. E essas gotículas, elas desaparecem. Por quê? Porque a água do estado líquido passou para o estado gasoso de forma instantânea. Tranquilo? Então aqui nós já falamos basicamente do processo do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Agora, do gasoso para o líquido, liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. Tranquilo? E claro, precisamos lembrar ainda, galera, que existem, por exemplo, a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido. Isso nós chamamos de sublimação. Tranquilo? Então, voltando para a questão agora, percebam. O café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água. A solução ela é congelada. Beleza?
Então, quando a solução é congelada, grava isso aí, a solução é congelada no começo. A seguir, diminui-se bruscamente a pressão, com isso a água em estado sólido passa diretamente e rapidamente para o estado gasoso. Opa, nós acabamos de falar, quando ela passa direto do estado sólido para o gasoso, ou ao inverso, do gasoso para o sólido, nós temos um nome para essa passagem, e é chamada de sublimação. Mas ele perde aqui. Com a remoção da água do sistema, por esse meio, resta o café pós-seco. Neste processo foram envolvidas as seguintes mudanças de estado físico. No momento que a solução ela é congelada, do líquido para o sólido, processo de solidificação. E no momento em que, vamos considerar assim, ela passa diretamente do sólido, né? A água passa diretamente do sólido para o gasoso, sublimação. Então nós ficamos aí com a alternativa letra E. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo? Agora vamos lá para o exercício 3 da página 6. E ele diz assim: toda substância apresenta um conjunto de propriedades características que permitem conhecê-la e distingui-la de outras substâncias. Com base nas propriedades da matéria, analise as afirmativas e indique V para as verdadeiras e F para as falsas. E quando falsa, reescreva a afirmativa para que se torne verdadeira. Vamos para a primeira, letra A. A densidade é uma propriedade geral que relaciona a massa e o volume de um material. Gente, densidade relaciona a massa com volume? Sim, professor, por que está falso ali? Galera, presta atenção. É uma propriedade geral. Densidade é propriedade específica. Tranquilo? Precisamos lembrar disso aí. Letra B. O ponto de fusão é o intervalo em que coexistem os estados líquido e gasoso? Não. O ponto de fusão é a temperatura que o sólido coexiste com o estado líquido. Para ser mais específico, qual é a diferença entre ponto de fusão e ponto de ebulição? Ponto de fusão, temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Alternativa B é falsa. A letra C. O volume é a propriedade usada para quantificar a medida do espaço ocupado por uma porção de matéria? Perfeita definição, verdadeira. Tranquilo? A letra D agora. Em locais diferentes, em razão da diferença de altitude em cada região, a temperatura de ebulição de um líquido puro sofre alterações. Pode-se dizer que quanto maior for a altitude, maior será o ponto de ebulição? Não, galera. Porque ali está dizendo aqui, ó, pode-se dizer que quanto maior for a altitude, maior será o ponto de ebulição? Quanto maior for a altitude, menor será o ponto de ebulição. Né? Altitude e ponto de ebulição são medidas inversamente proporcionais. Tranquilo, galera? Vamos lá para o próximo exercício? Opa, não foi? Vamos lá. Exercício 4 agora. Tá? O exercício 4 da página 6. Ele diz assim: uma das principais maneiras de diferenciar substância de mistura é medir o ponto de ebulição e o ponto de fusão, que nós já vimos agora anteriormente o que era, de determinada amostra. O quadro a seguir apresenta propriedades específicas de alguns materiais, a pressão de 1 atm, né, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, 760 mmHg. Com base nesses valores, identifique os estados físicos de cada material. Pessoal, primeiramente, eu tenho aqui mercúrio, amônia, benzeno e naftaleno. Né? São alguns materiais que foram aqui colocados nesse quadro, com seus respectivos ponto de fusão em graus Celsius. Mercúrio, menos 38,87. Amônia, menos 77,7. Benzeno, 5,5. Naftaleno, 80. Ponto de ebulição, mercúrio 356,9, amônia menos 33,4, benzeno 80,1 e naftaleno 217. E aqui ele pediu os estados físicos a uma temperatura de 25 graus Celsius. Pessoal, presta bem atenção agora. Vamos pensar comigo. Ponto de fusão, né? Ponto de fusão é a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então quer dizer que se estiver uma temperatura inferior a menos 38,8, né? Se estiver para cá,
significa o quê? Significa que a substância se encontra no estado sólido. Então, vamos considerar assim, se a temperatura de ebulição, né, vamos considerar lá, é menos 38,87 e a de fusão é menos 38,87 e a de ebulição é menos, 356,9, eu tenho aqui, ó, vejam bem, eu tenho aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tranquilo? Se eu tenho o ponto de fusão, este valor, e o ponto de ebulição, esse outro valor, e ele quer saber a 25 graus Celsius, eu preciso verificar aonde encontra-se esse 25 graus Celsius. Mas para isso eu preciso entender que se a temperatura estiver abaixo da temperatura de fusão, a substância se encontra no estado sólido. Se a temperatura estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância se encontra no estado líquido. E se ela estiver acima do ponto de ebulição, a substância se encontra no estado gasoso. Então, observe, 25 graus Celsius está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, estado líquido. Agora, vamos lá para a amônia. 25 graus Celsius está abaixo de menos 77,7? Está entre ou está acima? 25 graus Celsius é positivo, né? Está acima. Então, se está acima do ponto de ebulição, está no estado gasoso. Por quê? Porque, vamos lá, ponto de fusão é o momento em que ele passa do sólido para o líquido. Ponto de ebulição é o momento em que ele passa do líquido para o gasoso. Então, aqui está gasoso. Agora, 25 aqui no benzeno, considerando 5,5 e 80,1. O 25 está aqui, está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, está no estado líquido. Naftaleno, 80 e 217. O 25 está abaixo do 80, está acima do 80 e abaixo do 217, ou está acima? O 25 está abaixo. Então, está no estado sólido. Tranquilo, galera? Vamos lá, então? Mais um exercício aqui, exercício 6. E o exercício 6 da página 7 diz assim. Durante um experimento em laboratório para identificar a composição química de uma amostra, um cientista obteve o seguinte gráfico como resultado. Com base nas informações, o cientista fez as afirmativas a seguir. Assinale V para verdadeiro e F para falso. O gráfico representa uma substância pura, pois os pontos de fusão e ebulição são constantes. Ó, ponto de fusão aqui, tá retinho, tá constante. Ponto de ebulição tá aqui, tá retinho, tá constante. Se os dois estiverem retos, substância pura. Tranquilo? Se os dois estiverem, vamos dizer assim, inclinados, seria variável. Aí, se os dois estiverem variável, mistura. Além da mistura, nós temos outras misturas especiais, que são as misturas eutéticas e azeotrópicas. Como que funciona a mistura eutética e azeotrópica? Mistura eutética, nós vamos ter o ponto de fusão aqui constante e o ponto de ebulição variável. Mistura azeotrópica é o inverso, ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante. Tranquilo? Vamos lá para a letra B. O ponto de fusão da substância é de 70 graus Celsius? Não, ponto de fusão é de 40, 70 é de ebulição. Falso. A fusão da substância durou 20 minutos. Galera, observem comigo aqui. A fusão da substância durou 20 minutos? Durou. Do 10 ao 30, 20. A ebulição é constante e durou 20 minutos? Sim. Ó, é constante e durou de 40 a 60. Durante a fusão, a temperatura variou entre 20 e 40 graus Celsius? Durante a fusão, a temperatura é constante, galera. Ó, constante. Tranquilo? Então, a alternativa letra E é falsa, tá? Não esqueçam, misturas especiais, extremamente importante, galera. Misturas especiais, acabei de comentar. Revisamos novamente. Misturas especiais. Se o ponto de fusão for constante e o ponto de ebulição for variável, mistura especial eutética. Tranquilo? Agora, se for o inverso, ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante, a mistura é mistura azeotrópica. Tranquilo? Vamos lá para o próximo exercício. Nesse caso aqui, o sistema a seguir representa uma mistura constituída por cubos de gelo, água salgada e sal não dissolvido. Há quantas substâncias? 2.
água e sal. Quantas fases nós temos aqui? 3. Água sólida, que são os cubos de gelo. Água salgada, que é a água líquida mais sal. E o sal não dissolvido. É classificado como uma mistura homogênea ou heterogênea? Mistura heterogênea, porque apresenta mais de uma fase visível. Beleza, gente? Vamos lá para o próximo exercício. Exercício 13 da página 10. Assinale o que for correto. Uma mistura de água, etanol, açúcar completamente dissolvido e pó de serra forma um sistema heterogêneo? Sim. Por quê? Porque o pó de serra não se dissolve. Uma mistura de água, óleo de canola forma um sistema heterogêneo de duas fases? Sim. Água e óleo, duas fases, não se misturam. Uma mistura de água a 80 graus Celsius com pó de serra forma um sistema homogêneo? Galera, é sistema heterogêneo, tá? Depois, uma mistura de álcool etílico e iodo completamente dissolvido forma um sistema heterogêneo de duas fases? Gente, se ele falou álcool etílico e iodo completamente dissolvido, o sistema é homogêneo, tá errado. O ar atmosférico livre da poluição e da água é um sistema homogêneo de 3 fases? Ele é homogêneo, mas não tem 3 fases, é uma única fase. Então, nesse caso, ficou 1 e 2. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.